Nessa videoaula de hoje, referente ao atendimento de agência, né? Vamos falar um pouco da vida dos outros. Eu sei que é chato, né? Mas faz parte de uma espécie de um treinamento para fazer com que o futuro atendimento, que tenha vontade de ser um atendimento, tem que entender de tudo um pouco, que ele vai enfrentar clientes. Basicamente, ele começa enfrentando clientes. Ele faz a prospecção, a gente já sabe disso, já conversamos em aulas anteriores, né? Mas assim, vamos avaliar aqui quais são as características de clientes que em algum momento o atendimento vai enfrentar, né? Nós temos que saber se preparar para isso. A preparação é a base de tudo, em todos os momentos, né? Então, vamos ver assim, tipo 8 perfis de cliente, que isso são coisas que eu já vivi, é verdade, tá? E pode ter mais ainda. E, na verdade, alguns clientes não têm um só perfil específico, como ele pode juntar 2, 3, 4. Essas variantes são múltiplas às vezes, né? Então, vamos a alguns aqui. O cliente ansioso, o cliente dono da agência, o cliente bonzinho, o cliente difícil, o terrorista, o negociador, o sócio, bem, o família, o artista, o diretor de arte, o falso cliente, o explorador e o megalomaníaco. Vamos a eles então? Bem, a característica do ansioso, mesmo ele confiando na agência, ele fica ligando de hora em hora para saber se o trabalho está pronto, se o seu trabalho vai sair na hora certa, no dia certo, né? Então, uma boa saída para lidar com esse tipo de cliente é ficar mantendo informado, né? Dá atenção a ele, muitas vezes o ansioso quer atenção, né? E procure dizer, olha, está tudo no prazo, estamos em tal momento do trabalho, do seu trabalho, enfim, estamos adiantados, inclusive, vai dar tudo certo. Você já dá uma baixada no ansioso. E tem o dono da agência, né? Quando o cliente sabe que ele é o maior anunciante, e geralmente ele começa a dar opinião nos trabalhos da agência o tempo inteiro também, né? Ele às vezes chega de surpresa na agência para pegar todo mundo que está fazendo o trabalho dele, senta junto e quer desenvolver as suas ideias, gerenciar suas ideias junto também, né? Bem, esse tipo de cliente é bom com que vocês tenham um bom argumento técnico para fazer com que ele entenda que o que a agência está propondo é o que deve ser feito, certo? Claro, e obviamente isso com diplomacia, né? Porque cliente é uma coisa valiosa, embora ele nem sempre tem que ter razão. Tem o cliente bonzinho, esse ele deixa rolar, né? Ele aprova tudo o tempo inteiro, né? Eu acho um perigo isso, o cliente também que aprova o tempo inteiro, de primeira vez, né? E dá liberdade para a agência, mas se alguma coisa acontece de errado, ele é o primeiro a apontar o dedo e até ameaça trocar de agência, né? Então tome cuidado com o cliente bonzinho, ele vai dando corda. Do meu ponto de vista, o cliente, ele, no bom sentido, deve ser cúmplice da agência, né? Mas não interferir exatamente no trabalho técnico da agência, dos profissionais da agência, né? É isso que a gente tem que desenvolver em relação ao cliente bonzinho. Tome cuidado com o cliente bonzinho, tá bem, minha gente? E tem o difícil, então, de contrapartida, ele dificilmente, né, aceita o trabalho de primeira. Ele sempre vai pedir para fazer, sempre vai estar querendo uma nova ideia sobre aquele trabalho, e isso vai se tornando perigoso porque o tempo vai passando e aí sim
o cliente ansioso estaria em pânico, tá bom? Então, a melhor coisa que você pode fazer contra o cliente difícil muitas vezes é alertar o prazo. Olha, nós não podemos ficar mudando toda hora isto, né? Porque nós temos uma definição de que esse é o caminho em função de estudos de marketing versus público-alvo, suas características de consumos, etc. e tal. Então, tudo que nós estamos propondo é com que a gente venha realmente ter um bom objetivo, um bom resultado final. Beleza? Então, esse cliente difícil, ele perde muito tempo da agência. Nós não podemos, até certo ponto, dar corda para ele. Bem, falamos sobre o cliente terrorista, né? Esse está sempre insatisfeito com o trabalho e fica ameaçando que tem um designer que faz um preço muito baratinho, que vai acabar trocando a agência pelo designer, então, e porque ele ao contrário do bonzinho, ele sempre alega que o trabalho não é bom, não está bom, ainda não é isso que ele quer, enfim. É outro que atrapalha todo o processo também, né? Elogie a qualificação da agência a qual você representa e esclareça que, da mesma forma como eu falei anteriormente, a agência, ela quer resultados também, né? E que ela não faz as coisas por fazer, que tudo tem um objetivo a acontecer, né, dentro do trabalho. Então, deixa, às vezes o terrorista, ele é terrorista porque isso faz parte da característica dele, mas ele sabe que ele não vai poder trocar de agência assim, porque ele já tem ela, e sabe que um designer só não vai cumprir o que ele precisa, né? Mas ele gosta de fazer isso. Então, o atendimento ele tem que ter esses macetes, essas manhas de como controlar essas características dos clientes, né? Tem o negociador, ele só vira negociador quando você deixa, tá bem, minha gente? Ele sempre pede um desconto, né? E está sempre achando que a gente está cobrando mais caro, que é um trabalho muito caro, né, de publicidade, enfim. Agora, se vocês começarem a dar desconto, nunca mais vocês vão voltar para o patamar que vocês precisam ter. Então, procure saber negociar, use bons argumentos, né, e evite ceder, pois dificilmente você vai conseguir desenvolver o valor que vocês realmente precisam ter, né? Então, o negociador é uma armadilha para uma agência. Eu não digo que todos esses tipos de clientes não devem ser evitados, quero dizer, né? Eu digo que eles, muitas vezes, faz parte da característica psicológica da pessoa. E se você souber lidar com isso, não tem problema, né? A gente lida com tantas pessoas chatas no dia a dia por aí, então, mais um. Bem, o cliente família. O cliente família é uma coisa muito séria, ele sempre está querendo colocar o papagaio, a sogra, a filha, que ele acha que é bonita e na verdade, de repente, até nem é, o cachorro no comercial, então ele quer, e depois todo mundo abanando no final, e o cachorro latindo, né? E o papagaio falando o slogan, quem sabe. Então, o cliente de família é esse. Então, se você não quiser passar um mico com o teu trabalho divulgado lá fora, quer dizer, na mídia, para o público em geral, convença dele não fazer essas questões que não é apropriado, tá certo? Tem os sócios, cliente sócio, nossa. É tudo que um atendimento não precisa na vida. Muitas vezes os sócios já não estão bem no relacionamento social, e quando um aprova uma campanha, o outro desaprova porque aquele aprovou. Gente, eu não quero ser dramático, mas eu participei de uma reunião de uma empresa que eu atendia, eram 2 sócios, e eu já percebi que eles já vinham há tempo, porque um falava mal do outro para mim. Eu assim, pô, esse negócio não está certo. E um dia, numa reunião, eles se exaltaram a ponto de bater na mesa e levantar, e um pegou um vaso e jogou no outro, e eu no meio. Tá? Então, é uma questão muito delicada trabalhar com sócios. Sócios bem resolvidos é outro papo, né? Mas às vezes isso é inevitável. Então, você tem que entender que não dá para se meter em briga de marido e mulher, tá bem, gente?
diplomacia, cautela, não pegue partido de ninguém. E a coisa, quando está muito ruim, logo em seguida você vai receber a notícia. Um vendeu uma parte para o outro. Pronto. Né? Tem um cliente artista, perdão, um cliente artista, né? É o garoto propaganda que quer aparecer em todos os comerciais, às vezes quer que o seu cachorro ou algo do seu time apareça em algum momento. Quem não conhece um desse, tem bastante. Também não caiam nessa armadilha, gente. Eu sei que o cliente é a base de uma agência, mas tem coisas que não dá para aceitar. E só mesmo uma boa argumentação vai fazer com que a gente convença. Eu tenho que ter conhecimento do que eu estou falando para o cliente ser convencido, tá? Não é manipulá-lo, é persuadi-lo a saber que aquilo lá não fica duvidoso. O diretor de arte é aquele que se mete em tudo, nas escolhas das fontes, das formas, das cores, né? O diretor de arte, né? Você sabe muito bem como é que funciona. Até da proporção dos elementos que ele tem que tomar dentro então, do background que tem que ter o anúncio. E às vezes na produção de vídeo ele está lá junto também, ele se mete no tipo de tomada que tem que ser filmado, né? Enfim, o diretor de arte, se vocês deixarem, ele vai fazer o anúncio de vocês, seja ele mídia gráfica eletrônica, virar um Frankenstein. E vocês querem ser pai de um Frankenstein? Não dá, né? Tem o falso cliente. É aquele que chama uma agência, pede um projeto completo, se supervaloriza e depois entrega o projeto, né? Pede um tempo para analisar e depois nunca mais fala, ele some. Então é bom que suma. Não é um bom cliente, não vai ser um bom cliente, na verdade. Esse falso cliente, tem bastante falso cliente por aí ocupando a vida dos outros, tá? Assim como, por exemplo, o explorador. Ele contrata uma determinada necessidade, ou seja, um job ou uma campanha, né? E depois vai incrementando outras necessidades no projeto que não fazia parte do orçamento, né? E pede coisas fora de hora e quer coisa no domingo. Enfim, para resolver esse problema é só vocês não deixarem acontecer. Se acontecer uma vez, vocês vão pagar a conta, tá bem? E tem o megalomaníaco. Esse deseja o maior e mais completo projeto. Quando vê o orçamento cair na real, descobre que a publicidade não é para ele. É muito parecido com o anterior, né? Assim, como lidar com esse megalomaníaco? É só vocês explicarem para ele que mais ou menos todo esse processo vai gerar um orçamento determinado tal. Okay? Aí você vai saber se ele vai fazer ou não, porque é o outro que ocupa muito a vida de profissionais, né? E para depois não fazer, isso é injusto, né? Porque tem custos, né? Queira ou não, tem custo. Uma campanha que você planeja e tudo mais, é a energia de vários profissionais que está ali junto, né? E custo também, porque eles são pagos. O tempo também é precioso, podia estar falando para outro cliente que vai sim efetivar o trabalho, né? Então, para concluir, clientes em geral, eles não têm uma única só característica dessas que eu falei, como também ele pode ter 2, 3, 4 variantes ou mais até, né? E o atendimento, ele tem que saber lidar com isso e para poder, vamos dizer assim, educar o cliente. A gente não diz que o cliente tem sempre razão, isso aí não existe mais, isso foi de outro tempo, que o cliente sempre tem razão. O cliente pode estar errado e vai fazer você errar junto, e isso não é legal, né? Então, o que fazer para evitar esse tipo de coisa? Se você tem conhecimento, um bom conhecimento sobre comunicação, na questão sociologia, na questão filosófica, desde lá da base da comunicação, o que ela interfere dentro das questões relacionamento humano, tudo mais, e depois ainda um conhecimento tecnológico sobre a profissão que é desenvolvida em 4 anos, tem muita coisa, muito detalhe em cima disso. Se você for no atendimento
que tem todo esse conhecimento, se soube aproveitar a sua faculdade, obviamente você vai conseguir persuadi-lo pelo conhecimento e você vai educá-lo e chega um tempo que começa a se estabelecer uma confiança e esse tipo de problema, as características psicológicas acentuadas nos nossos clientes vai diminuindo e aí você estabiliza. Conquistar e manter cliente, esse é um grande objetivo do atendimento e é um grande fator de subsistência até de uma agência, tá? Vamos procurar um bom relacionamento em todos os sentidos que a gente só sai ganhando. Fique atento a esse tipo de detalhe dentro do atendimento. Fique alertas que vocês têm que ser psicólogo um dia, em algum momento também. Vocês têm que ser diplomatas, vocês têm que saber lidar com as pessoas e só o conhecimento vai fazer com que elas se convençam de que você sim está fazendo melhor. Ok, gente? Parece ser um detalhe, mas eu acho que é muito importante a gente tomar cuidado em relação a isto. Obviamente que existem pessoas clientes mal intencionados e os bem intencionados, né? Os mal intencionados já têm uma característica que deve ser evitado. Os bem intencionados muitas vezes fazem isso por ingenuidade, por uma psicografia sua, né? Um jeito seu de ser, sim, e isso a gente consegue sim resolver, tá bom, minha gente? Vamos ficar atento a essa relação aí do atendimento. Um abraço e até a próxima. Tchau.